O nosso tema de hoje, nós iremos falar então sobre síndrome da Caldequina. Tá? Bom, nós vamos mostrar inicialmente o sumário, o que nós vamos abordar hoje. Vamos começar pelas considerações iniciais, a definição, noções do ponto de vista de anatomia, classificação, epidemiologia, etiologia, o quadro clínico, o diagnóstico, as formas de tratamento, a reabilitação e o prognóstico, para esses pacientes. Vamos então dar início aqui pelas considerações iniciais. Esse termo cauda equina, ele vem do latim, então a palavra cauda, tem esse significado de rabo ou cauda mesmo em português, e a palavra equina significa então cavalo, seria como rabo de cavalo ou cauda de cavalo, se nós fôssemos traduzir esse termo cauda equina. A síndrome da Caldequina, ela é uma afecção que ela é grave porque ela pode causar insuficiências e incapacidades tanto do ponto de vista físico como também mental. Por que mental? Porque também os pacientes, isso acaba comprometendo quando você tem comprometimento de esfíncteres, tanto do ponto de vista vesical como com relação à parte também da terminal de intestino, você vai ter um impacto sobre a vida desses pacientes. Então, o paciente é um tipo de sequela que acaba sendo trazendo bastante incômodo para esse paciente, não só do ponto de vista físico, como também psíquico, que acaba abalando esses pacientes. A síndrome da Caldequina, isso é importante que a gente já lembre, já desde essa parte do nosso primeiro contato, falando sobre esse tema, que o diagnóstico é um diagnóstico eminentemente um diagnóstico clínico. Então, diagnóstico clínico. E que, claro, que pode ser e deve ser utilizado também de exames de imagem, mas no sentido complementar, no sentido da busca, da etiologia, da causa que leva a essa síndrome da Caldequina. A síndrome da Caldequina, então, ela deve ser considerada como uma verdadeira urgência, do ponto de vista cirúrgico, porque, embora tenham trabalhos que mostrem que talvez não tenha uma diferença muito grande com relação ao tempo, trabalhos atuais, trabalhos inclusive que a gente vai mostrar aqui, realizados na própria Clínica Mayo, onde mostra que não existe uma diferença tão grande com relação aos resultados desses pacientes que foram abordados do ponto de vista cirúrgico com menos de 24 ou com 72 horas. Mas o correto é que é uma síndrome onde existe uma compressão nervosa e a busca deve ser por tentar aliviar ou liberar essa área de compressão nervosa no menor espaço de tempo possível. Então, por isso, não é um tipo de procedimento, o paciente chega com uma dor lombar e aí você suspeita de uma caldequina, e você diz, não, vamos dar uma medicação analgésica, vamos dar simplesmente um corticoide, ele vai para casa, e aí nós começamos com fisioterapia na próxima semana, manda ele voltar daqui a 2, 3 semanas. Isso é uma forma assim que nós corremos o risco, aí sim, de termos aqueles processos, conforme a gente já comentou aqui na fase inicial. Então, é um procedimento com compressão nervosa, e ele deve ser liberado, deve ser, então, feita uma descompressão dessa parte nervosa, obviamente no menor espaço de tempo que seja possível. Veja, por exemplo, aqui, quando a gente fala em termos de má prática, a alegação, então, média, desculpa, eu falei para vocês na Itália, na verdade é no Reino Unido, os casos, então, médico-legais de síndrome da Caldequina, eles chegam a ser acionados em torno de $400 mil, e 50% desses casos de pedidos acabam sendo acatados. Então, nós temos que levar isso em consideração também para atuarmos da melhor maneira possível. Bom,
Vamos ver agora com relação à definição da síndrome da caldequina. Então, a caldequina, por si só, ela é um conjunto de raízes nervosas, né, como nós vemos aqui, que eles vão surgir abaixo do ápice da medula espinhal. Então, aqui nós vemos a medula espinhal aqui, né, e aqui, na parte final da medula espinhal, nós vamos ter o cone medular, que fica em torno, né, de altura de L1, L2, nós temos o final do cone medular, e inferiormente a esse espaço, nós não temos mais medula espinhal, na verdade, nós vamos ter aqui o saco dural e no interior do mesmo nós vamos ter as raízes, né, que vão se estender aqui inferiormente, aqui nesse espaço intradural, tá? Então, é isso que nós vemos aqui. Geralmente se estende, então, entre L2 até S5, né, onde nós temos a caldequina. E áreas onde possam acontecer alguma compressão nessa região, que vai de L2 até S5, pode gerar uma síndrome, né, da caldequina. Bom, em geral, considera-se, então, sendo constituída por esses 9 pares de raízes aqui nervosas, né, conforme a gente comentou, de L2 até S5. Né? Fornece aqui tanto inervação motora como inervação sensitiva, que elas vão acabar indo tanto para os membros inferiores, como nós vemos aqui, né? Assim como também a inervação que acaba vindo para os esfíncteres, né? Aqui, nós observamos aqui os esfíncteres tanto na parte anal como também na parte uretral, né? E parasimpática também para a bexiga e o intestino distal, conforme nós já havíamos comentado anteriormente. Deixa eu voltar uma aqui. E lembre, então, que esse conjunto de raízes, só lembrando mais uma vez a vocês, que o conjunto das raízes dentro desse saco dural é que vai formar essa caldequina. E uma outra característica aqui também, que eu chamo a atenção para vocês, que as raízes que vão saindo mais distal, elas ficam numa porção mais central aqui da caldequina. E aquelas raízes que vão sair logo, né, nos segmentos mais superiores, eles vão já assumindo uma posição mais periférica aqui, mais, né, na periferia, mais na parte lateral, né, elas vão saindo mais lateralmente. Enquanto que aquelas, quanto mais distal vêm essas raízes, né, mais do ponto de vista central, elas vêm, nesse sentido aqui, a distribuição dessas raízes dentro da caldequina. Aqui, a gente, revisando a parte da anatomia, eu coloquei de propósito essa imagem de forma lateral aqui, para que vocês saibam. Para cá, nós temos a parte cranial e aqui nós temos, então, a parte caudal, né? Então, nessa mesma orientação, vocês estão observando aqui um segmento, né, da medula, aqui, vocês observem aqui, né, a parte espinhal aqui da medula, né, e abaixo aqui é onde vocês vão ter o final dessa medula, que é do cone medular, né? Então, aqui vocês observam também de forma similar, né, aqui de forma mais aumentada. Então, vocês observam essa parte final que vai formar o cone medular. Aqui vocês têm a medula, vocês têm a parte final do cone medular. E aqui, né, abaixo, então, desse nível aqui para baixo, nós temos somente raízes aqui, certo? Essas raízes é que vão formar a caldequina, que é o que a gente vai ver aqui abaixo de L2. Então, aqui provavelmente nós estejamos ao nível de L2 aqui. Então, para cá, nós temos a caldequina. Acho que ficou bem clara essa revisão da parte anatômica, né? Aqui, obviamente, para poder ter acesso a isso, nós tivemos que abrir aqui uma janela, né? Abrir aqui a parte da dura mater, né? Para poder ter o acesso, onde a gente vai encontrar aqui a medula, o cone medular e a parte da caldequina mais inferiormente. Com relação, então, à definição agora que eu coloquei essa imagem, né, agora em posição verticalizada, aqui nós temos caudal e aqui nós temos cranial. Aqui nós temos provavelmente o nível de L1, que é onde termina, e aqui nível de L2, onde a partir daqui para baixo nós temos somente as raízes que vão formar essa caldequina, tá?
Então, a síndrome da caldequina, como definição, ela é uma séria, né, uma importante condição neurológica, no qual a gente vai observar uma perda aguda, né, da função, seja essa perda total ou uma perda parcial, né, das raízes nervosas, né, da função das raízes nervosas do canal espinhal que fique abaixo aqui do cone medular, né. Infelizmente, não tem uma definição que seja aceita de forma universal por todo mundo com relação à síndrome da caldequina. E a literatura ela acaba incluindo sintomas ou sinais desde uma irritação modesta, uma irritação leve dessa caldequina, até uma irritação grave, um comprometimento grave do ponto de vista neurológico e visceral. Como classificação agora, como é que nós podemos ter como classificação dessa síndrome da caldequina? Nós temos como primeira classificação aqui a síndrome da caldequina propriamente dita ou suspeita da mesma. Nesse caso, o paciente ele se apresenta com uma radiculopatia bilateral, né? Quem não possui a síndrome da caldequina, mas tem radiculopatias bilaterais, né, causadas aqui por uma compressão central, o paciente tem grandes chances de acabar desenvolvendo esta síndrome da caldequina. Tá? Nós temos também a síndrome da caldequina incompleta. Seria com aqueles pacientes que têm uma evidência objetiva da síndrome da caldequina, tem sensação na região do períneo, né, tipicamente já prejudicada, já apresenta algum tipo de comprometimento ou problema no funcionamento dos esfíncteres, né, mas ele mantém ainda de forma voluntária o controle, né, para iniciar e para parar a micção nesses pacientes. Seria uma forma, né, ainda intermediária. E aqui nós temos já numa fase de retenção, né, na síndrome da caldequina. Ela vai descrever já aquele paciente que já tem um comprometimento sobre a bexiga desse paciente já pode estar paralisada ou insensível, e aí você já vai observar que já existe uma retenção urinária, né, que acaba sendo indolor e posteriormente, após essa retenção, acaba acontecendo a incontinência urinária. Né? Então, não implica em uma completa perda da função da caldequina. Isso é importante que a gente diga. Vamos ver agora com relação à etiologia. Nós podemos ter várias causas que acabem levando à síndrome da caldequina. Então, nós temos causas degenerativas, causas traumáticas, causas por infecção ou por tumor, ou ainda a combinação, né, dessas causas. A causa, principalmente uma das mais frequentes é a causa degenerativa, causada por uma hérnia de disco intervertebral, geralmente localizado nessa região lombar, então, principalmente quando causada por hérnias, que são aquelas hérnias do tipo central, hérnia central e com grande volume, podem provocar essa síndrome da caldequina. Né? Estenose de canal, então pode ser ou por uma hérnia comprimindo o conteúdo nervoso, ou pode ser por um canal que tenha um comprometimento, né, da sua capacidade, né, de volume, do ponto de vista, né, do volume das raízes nervosas que ele abriga no interior do mesmo. Então, uma estenose do canal, uma diminuição na capacidade desse canal, que pode também, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, acontecer devido ao processo degenerativo que pode acontecer nos indivíduos, né, com a própria idade, né, pela degeneração. Esse indivíduo pode evoluir com uma estenose de canal. Pode acontecer também por uma fratura, né, consequência de uma osteoporose. Então, um indivíduo com uma fratura, né, com osteoporótica, ele pode ter um deslocamento de um fragmento para o interior desse canal e que pode acabar comprimindo essas raízes. Né?
Nós podemos ter, então, do ponto de vista, além das degenerativas, que são as mais frequentes, o trauma, né? Seja esse trauma por um hematoma, por exemplo, é um trauma e esse trauma pode desenvolver um hematoma e o hematoma pode comprimir esta região e o conteúdo, né, das raízes que passam nessa região. Um trauma penetrante, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, uma presença de um projétil, ou então um trauma que acabe levando a algum tipo de comprometimento, né, para essa região também, né, você pode ter uma síndrome da caldequina. Uma fratura, por exemplo, né, conforme a gente já comentou aqui, nós falamos nas fraturas, nos casos degenerativos, nas fraturas como consequência da osteoporose, mas também pode acontecer nas fraturas num osso que seja um osso normal, não um osso porótico, né? Uma fratura pode ter um deslocamento de um fragmento que acabe comprimindo essas raízes. A infecção pode acontecer também, um outro caso, tanto essa infecção pode acontecer ao nível do corpo vertebral, pode acontecer ao nível, né, do disco vertebral, que aí nós temos uma discite, ou ainda um abscesso extradural que também pode acabar comprimindo. Tumores, né, sejam esses tumores, né, de característica de origem, um tumor primário, ou então uma metástase, né, com localização na coluna, que pode acabar comprimindo também essa região. Então vejam a quantidade e a gama de elementos que pode estar envolvido com a gênese, né, com a origem, com a causa, né, dessa síndrome da caldequina. Então, é importante que nós tenhamos esses elementos presentes quando nós formos fazer a avaliação do paciente, né, quando nós fizermos a solicitação dos exames, para ir excluindo ou para ir buscando complementar e chegar a qual a causa que está levando essa compressão, para ir atuar de forma específica, direta, procurando promover o tratamento do elemento que está provocando isso. Por exemplo, se for um tumor, o tratamento do tumor; se for uma fratura, o tratamento, estabilização dessa fratura, retirada, se existe uma compressão por um fragmento, né, seja de uma hérnia, seja de um fragmento ósseo. Nos casos mais frequentes, se isso está acontecendo por uma hérnia de disco intervertebral, que de grande volume, que esteja fazendo essa compressão, se localizar essa hérnia e fazer o tratamento da mesma, né? Bom, vamos ver um pouco agora ainda dentro da epidemiologia, né? Vamos fazer algumas considerações aqui. É uma condição, inicialmente, é uma condição que ela é rara, tá? E ela foi relatada pela primeira vez, né, por esses autores aqui, né, em 1934, então por Mixter, né, e por Barr. Tá? Eles fizeram uma publicação no New England aqui, tá, falando e fazendo uma correlação, então, entre, né, a ruptura do disco intervertebral, esse disco intervertebral sendo rompido, e isso envolvendo, né, o canal espinhal, né, com envolvimento, então, com a compressão desse disco, com comprometimento do canal espinhal. Então, esse, do ponto de vista histórico, o relacionamento, né, nós já temos há quase 100 anos desde do relato, né, inicial, foi em 34, e mais comum em homens, né, por volta da quarta década de vida desses homens. Tá? Então, a predominância, então, lembrando aqui, sexo masculino, por volta da quinta década de vida. A síndrome da caldequina, ela acaba ocorrendo em 0,7 a 0,12% de todos os casos de prolapsos discais lombares, né? A sua incidência, ela é cerca de um caso para cada 33 mil ou a cada 100 mil habitantes, né? Você vai ter um caso, né, de síndrome da caldequina. Ela está presente aproximadamente em 2% de todos os discos lombares que acabaram sendo submetidos a um tratamento cirúrgico, né? Então, e lembrando também aqui que o nível
entre L4 e o nível L4, então L5, é aquele onde ocorre de uma forma mais frequente. Lembrando aqui que na síndrome da caldequina, então ela tem uma íntima correlação com a hérnia discal lombar, né? E também, obviamente, com a doença discal degenerativa. Tá? À medida, então, que vai passando a idade, os indivíduos vão acabando, a coluna, né, vai acabando passando por um processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento ao nível dos discos, aqui a gente vê um disco normal no indivíduo jovem. Aí, com o passar do tempo, esse disco vai perdendo aquela sua característica, né, a quantidade a hidratação desse disco, ele vai se desidratando, ele vai acontecendo alterações em torno desse anel fibroso que fica em torno. Nós temos aqui, por exemplo, na parte do disco, uma parte central, que a gente sabe, que é o núcleo pulposo, no interior desse disco, e ao redor dele nós temos esse anel fibroso que acaba mantendo esse núcleo pulposo no interior do mesmo. Com o passar do tempo e com o processo degenerativo normal que vai acontecendo com o envelhecimento do indivíduo, esse anel ele pode sofrer, então, alterações degenerativas que podem provocar rupturas ou áreas que, à medida que ele vai suportando cargas, alguma área que seja enfraquecida, que possa ter uma área de enfraquecimento, e aí começa uma rotura. E essa rotura vai fazendo com que esse disco, né, ele vai passando por um processo, né, de prolapso, como a gente vê aqui, ele vai provocando, né, um abaulamento aqui nessa porção, onde existe esse comprometimento, aquele conteúdo do núcleo, ele acaba, né, protruindo nessa região aqui. Muitas vezes, quando isso acontece em direção do conteúdo nervoso, ele pode provocar com isso a compressão dessas estruturas nervosas, né? E nós podemos chegar até essa fase, uma fase de extrusão. Extrusão é quando você tem a ruptura do disco na parte, né, dessa parte fibrosa que contém o disco, você tem a extrusão, e aí o conteúdo, né, do núcleo pulposo acaba ficando nesse formato. E quando você tem essa extrusão, e além do mais, você tem a ruptura, a perda desses fragmentos que sai desse núcleo pulposo aqui, você vai ter já uma fase de sequestração, como a gente está vendo aqui. Mas veja aqui então o que acontece. Nós temos um disco normal, depois por volta da segunda década já começa um processo de degeneração, tá? E depois ele vai evoluindo, e aqui por volta da quarta e da quinta década nós já vamos ter, né, um processo já com instabilidade, tá? Com protrusão, né, e extrusão aqui na parte desse disco. E com o passar do tempo, à medida que essa coluna vai evoluindo, vai acontecendo um processo natural que a gente vai observar aqui, que vai acabar levando à diminuição desse espaço, né, intervertebral, esses discos, vai havendo também, observe aqui, o aparecimento, né, de osteófitos, né, que vão diminuindo aquela instabilidade, então vai passando por uma coluna, né, mais estável, vai adquirindo uma estabilidade secundária por volta da quinta, sexta década, né, já vai havendo uma estabilização, mas às custas dessa degeneração, né, discal que vai acontecendo, né, e muitas vezes também vão formando, né, alterações aqui e que vão levar depois no futuro a até mesmo uma estenose, né, da parte do canal aqui medular, que também acaba sendo uma das causas, né, de síndrome da caldequina, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Aqui nós vemos alguns tipos de herniação, como é que essa hérnia, de acordo com o local onde existe a ruptura, né, do anel fibroso, e a compressão ela acaba acontecendo, é que nós vamos ter a sintomatologia.
Então vejam aqui, por exemplo, uma hérnia mediana, ela vai comprimir essa porção, né, mais central, uma hérnia central ou mais mediana, ela vai ter esse aspecto de uma compressão mais central. Se for uma grande hérnia, ela pode fazer uma compressão maior aqui. Aqui também nós podemos ter uma hérnia com uma ruptura nessa área aqui, então foraminal. Então ela vai fazer a sua área de compressão, vai ser o nível do foramen, né? E vai ter uma queixa toda específica para isso. Ou então extraforaminal, como a gente vê aqui. Então nós podemos ter, né, uma hérnia então central, que vai fazer do tipo central, vai ter uma área de compressão nessa porção central. Nós podemos ter, né, conforme a gente observa também aqui, um comprometimento do tipo foraminal, quando essa hérnia, vocês observem aqui atrás, é onde está o disco intervertebral. Tem vértebra acima, vértebra abaixo, o disco. Se a parte que está rompida for na parte central, nós temos uma hérnia central. Se ele já pegar essa área do forame, nós vamos ter um do tipo foraminal, como a gente vê aqui, né? Ou aqui acima, o mais afastado ainda. Nós vamos ver agora aqui nessa outra imagem aqui, vai ficar de uma forma esquemática mais fácil. Essa que está em vermelho aqui, esse círculo vermelho, corresponderia a esta área central, né? Então elas podem acabar comprimindo na parte central a caldequina, principalmente se a hérnia for uma hérnia de grande volume. Agora, nessa porção verde aqui, nós chamamos então de hérnias centrolaterais, tá? São as que acabam acontecendo de uma maneira mais frequente. Já essa outra área azul aqui, seriam as hérnias foraminais, né? Elas envolvem a área, né, desse foramen, né, por onde sai, onde existe a emergência daquela raiz, tá? E as hérnias extraforaminais, conforme a gente está vendo aqui, né, que já não pega a área, né, do forame propriamente dito. Algumas considerações que a gente deve fazer aqui com relação, vamos imaginar aqui um nível, né, L4, L5, tá? E o que nós temos aqui, quando a gente considera que existe então uma hérnia nesse nível L4, L5? Então, se eu tiver a raiz, o que a gente observa é que a raiz de L4, por exemplo, ela vai sair logo abaixo do pedículo de L4. A raiz de L5 vai sair abaixo do pedículo de L5, tá? Já uma hérnia que seja do tipo centrolateral, como essa em verde que nós vemos aqui, tá? Que se ela tiver na área L4, L5, ela vai comprimir a raiz de L5. Já uma hérnia foraminal, nível de L4, L5, quando se essa hérnia ela fizer essa compressão, ela vai pegar a raiz de L4. Por quê? Abaixo de L4 sai a raiz de L4, abaixo de L5 sai a raiz de L5, ok? Bom, vamos ver agora um pouco sobre estenose de canal, que é o outro problema. Nós vimos aqui sobre a parte da instabilidade, né, que as instabilidades acabam levando, né, as hérnias, conforme a gente já comentou, né? E agora, na fase mais tardia, aí por volta da quinta, sexta década, né, nós temos, né, já aqui, quando a gente já tem uma fase final da doença discal, que é uma fase já onde nós temos uma fase de estabilidade. Essa estabilidade acaba acontecendo, né, por esses fatores aqui, tá? Nós vamos ter essa estabilidade porque já ocorreu o quê? Uma diminuição da altura do disco, uma diminuição do espaço foraminal, existe a formação dos osteófitos, como nós já comentamos anteriormente. Existe também uma hipertrofia do ligamento amarelo, né? Uma hipertrofia muitas vezes facetária nessa parte posterior, né? E isso tudo vai levando uma diminuição, né, do canal medular, do canal vertebral ao nível lombar, e com isso a gente chega então a essa estenose do canal lombar. Nós podemos ter, do ponto de vista, avaliando a vértebra do ponto de vista congênito, ela pode ter já uma determinação do formato desse canal medular. Eu posso ter um formato redondo,
eu posso ter um formato ovoide desse canal medular e eu posso ter esse tipo de canal que é como se ele fosse um trevo aqui, tá? O estrelado em trevo. Esse tipo aqui é o tipo mais propenso, tá, a uma estenose de canal, porque ele já tem uma característica, né, morfológica, né, que já é mais propensa a essa estenose de canal. Então, qualquer prolapso, qualquer problema relacionado com esse disco vai acabar tendo um espaço muito menor aqui para essas raízes e com isso você já pode ter o comprometimento dessas raízes. Então, nós vemos aqui mais um exemplo, né? Aqui nós vemos um exemplo que uma hipertrofia, vejam que uma hipertrofia da faceta, né? Olha aqui, nós estamos vendo uma faceta intraarticular e nós temos uma hipertrofia também pode acabar provocando uma diminuição desse espaço aqui. A mesma coisa, o engrossamento, né, do ligamento amarelo, tá? Tudo isso são elementos, uma hérnia discal, são todos elementos que podem contribuir, né, além da estenose do canal, contribuir para a compressão dessas raízes. Vamos passar agora para um outro elemento fundamental que é o quadro clínico. Lembra que a gente comentou no início dessa nossa apresentação que a síndrome da Caldequina ela é um diagnóstico clínico. Então nós temos que estar atento ao quadro clínico desses pacientes. Esses pacientes eles se apresentam, na maioria das vezes, né, mais de 90% dos casos, eles se apresentam com uma dor lombar, com uma lombalgia. Muitas vezes já vinha com aquela dor lombar que já vinha, né, começou de uma forma insidiosa e pode ter um agravamento, né, se apresentar uma agudização em cima disso. Ou então o indivíduo não tinha dor importante e de um momento para o outro vem com uma lombalgia muito severa. Tá? Além disso, ele pode também ter um quadro de lombociatalgia, né? No caso, com comprometimento, com a compressão de raízes também, que podem, né, dar um quadro de lombociatalgia. O paciente pode apresentar a chamada anestesia em cela, né? Que é aquela anestesia, áreas de alteração da sensibilidade, né? Ou uma área anestésica nessa área, né, que envolve a região perineal, junto, né, do esfíncter anal, como a gente vê aqui. Tá? E esse paciente pode também apresentar uma perda de força na musculatura dos membros inferiores, né? Porque lembre, se você pode, com a compressão de raízes, você pode ter uma diminuição da capacidade da força muscular, bem como, né, as disfunções, aí sim, esfincterianas, que pode acontecer aqui, disfunção vesical e até mesmo intestinal do funcionamento, né, a esse nível. E o paciente pode apresentar tipo de arreflexia. Tá? Bom, aqui mostrando os testes, né, que podem ser realizados no paciente. Então, quanto à lombalgia, né, nós devemos pensar, geralmente, essa lombociatalgia, ela pode acontecer quando houver uma lombociatalgia, se for por aquelas hérnias, né, com grande conteúdo dessa hérnia, fazendo uma compressão importante, pode ter uma lombociatalgia bilateral, né, que pode acabar sendo... E a lombalgia, conforme eu falei antes, ela pode ser exacerbada. Ele pode começar com um quadro de dor lombar e essa dor pode piorar, né, por uma compressão maior. O sintoma mais comum, como conversamos até agora, é a dor, né, é a lombalgia. O paciente pode ou não já ter algum sintoma prévio, alguma dor lombar prévia e que venha a ser agudizada. Né? A ciática, né, quando existe uma ciática e geralmente por uma hérnia central, geralmente ela acaba sendo bilateral. Quanto à parte agora daquela anestesia perineal, ou também chamada anestesia em cela, eu lembro a vocês que as raízes, né, que são as mais centrais, né, são aquelas que vão ser as responsáveis. Lembram lá que logo abaixo do cone medular,
As primeiras raízes que vão saindo e mais laterais são sempre as primeiras que vão saindo, né? L4, L5, S1 e assim por diante. E as últimas raízes, elas são mais centrais. Então, raízes mais centrais, numa hérnia central também, é onde você vai ter a compressão dessas raízes que vão acabar saindo mais inferiormente, né? E aqui a gente vê as áreas, né, de comprometimento aqui, né, correspondentes, então, aos níveis mais inferiores sacrais. No quadro clínico ainda, pode acontecer, conforme a gente já comentou, perda de força muscular desses membros inferiores, tá? Uma piora que pode acontecer de uma forma aguda, de uma forma progressiva, tá? Então, ficar bastante atento para um quadro que evolui, né, de forma aguda e progressiva, né, do ponto de vista neurológico com relação à força muscular. Geralmente, ele pode afetar mais de uma raiz, né? E geralmente ele acaba acontecendo de forma bilateral, embora seja assimétrico, porque nem sempre a raiz vai sair exatamente central e vai comprimir da mesma forma, né? Desculpe, a hérnia vai ser central e conseguir comprimir exatamente da mesma forma o lado direito e o lado esquerdo, ou seja, pelo posicionamento da hérnia, provavelmente você vai ter uma compressão maior de um lado em relação ao outro, mas um comportamento bilateral, embora seja assimétrico. Aqui só lembrando, com relação às raízes nervosas e quais movimentos estão envolvidos, a raiz de L2 é responsável pela flexão do quadril, a raiz de L3 é extensão do joelho, L4 a dorsiflexão do tornozelo, L5 é a extensão do hálux e S1 é a plantiflexão e eversão do tornozelo e extensão do quadril. Então, por que é importante nós sabermos isso? É porque se nós vamos avaliar os movimentos, nós temos uma ideia com relação a qual é o nível que está sendo comprimido aqui, né? Bom, e com relação, então, obviamente, à parte motora que está sendo comprometida, uma diminuição da força, né, nesses indivíduos. Com relação agora à parte esfincteriana, tá? Então, pode acontecer, conforme nós já comentamos, essa disfunção por parte dos esfíncteres pode ser tanto do ponto de vista uma disfunção vesical, né, que está relacionada com o funcionamento, né, da bexiga, né, e uretra, e o funcionamento dos esfíncteres e o funcionamento adequado de esvaziamento dessa bexiga. Nós vemos aqui a parte, né, o comprometimento vesical é aquele que acaba acontecendo de uma maneira mais comum, né? Fundamental, muitas vezes muitos autores consideram que para que você leve em consideração um diagnóstico clínico de uma síndrome da caldequina, você tem que ter algum comprometimento vesical. Então, se o indivíduo tem um comprometimento vesical, você pensa, né, em uma caldequina. Então, veja assim, se você está perante um indivíduo, né, que está por volta lá da quarta, quinta década de vida, predominância de sexo masculino, né, que ele tem uma história e um quadro que seja típico, né, de uma hérnia discal, isso que está com quadro, que está agudo, que está evoluindo de forma rápida e que tenha comprometimento, algum tipo de comprometimento vesical nesse indivíduo, no funcionamento, com relação à urina, incontinência urinária, nós temos que ficar atentos, porque esse indivíduo pode estar desenvolvendo uma síndrome de caldequina. Então, vejam, tem que se observar com relação ao resíduo miccional, né, após a micção, se ele for maior do que 200 ml, o normal é que após micção fique de 50 a 100 ml, mas quando você tiver mais do que 200 ml, né, como resíduo miccional, você tem que levar em consideração que alguma coisa em termos do funcionamento desses esfíncteres está comprometido, tá? O tônus do esfíncter anal também, em geral, ele está diminuído em 50% a 75%, então isso também temos que levar em consideração no quadro clínico desses pacientes e no exame.
O quadro que esses pacientes vão apresentar, conforme a gente já comentou antes, é um quadro de arreflexia, né? Porque aqui nós temos o comprometimento, então, do neurônio motor inferior, né? Nós podemos ter o reflexo bulbo-cavernoso, né? Sendo realizado, ele pode estar ausente nesses pacientes. E o diagnóstico, né? Aqui estamos pesando, então, com relação à parte do diagnóstico. O paciente pode apresentar nenhum sintoma, ou ele pode ter uma combinação desses sintomas. Os sinais, sintomas e sinais, né, podem excluir ou confirmar com segurança que exista síndrome da caldequina, ou seja, não existe um sintoma específico que possa dizer para você, olha, esse indivíduo, se ele tiver esse sintoma, você pode fechar o diagnóstico, que esse indivíduo tem fecha o diagnóstico de síndrome da caldequina. Então, não vai ter nenhum sintoma ou uma combinação desses que vai levar você a pensar ou excluir a caldequina. Síndrome da caldequina. O exame retal direto, tá? Ele não discrimina entre presença ou ausência da síndrome da caldequina. O diagnóstico clínico da caldequina, ele é mais provável que seja correto, tá? Quando você estiver perante uma lesão mais grave. Tá? Nas lesões onde esse comprometimento não for tão grave, talvez passe desapercebido isso e você não consegue fechar em termos do diagnóstico da síndrome da caldequina em casos que sejam mais leves. Ou seja, é mais fácil você diagnosticar uma síndrome da caldequina se os sintomas eles são mais graves. Né? Se o clínico aguardar também com relação aos sinais e sintomas, né, numa lesão grave, ele fica aguardando, ele posterga tudo mais, ele fica esperando que haja uma anestesia perineal, ele fica esperando que haja uma retenção urinária ou uma incontinência urinária ou fecal, né, ou até mesmo a ausência de tônus anal para ele poder fazer a intervenção, aí ele corre o risco de que quando ele for fazer essa intervenção, poucos pacientes, né, vão acabar recuperando as funções de uma forma completa após a cirurgia de descompressão. Ou seja, se você ficar muito na dúvida, esperar demais, querer que o quadro neurológico progrida até você fechar mesmo o diagnóstico, você pode correr o risco de, quando você chegar numa descompressão, essa descompressão aí já ter perdido o melhor tempo, o melhor timing, né, para você fazer essa intervenção. O diagnóstico, então, é um diagnóstico clínico, como já falamos, e é importante associar os exames de imagem, né, para a gente chegar em termos de etiologia, localizar a causa e aí atuar sobre a causa que está levando a essa síndrome da caldequina. Então, com relação aos exames de imagens, nós podemos lançar mão, então temos a radiografia, a tomografia, a mielografia, que hoje em dia já é pouco utilizada, ela teve um papel mais importante nas eras anteriores à ressonância magnética, ou depois, num segundo momento, onde, embora já existisse a ressonância magnética, mas no centro do indivíduo está atuando, não tem aparelho de ressonância magnética, ou é muito caro, ou não está disponível para o paciente que você está atendendo, e aí você ainda tem a utilização da mielografia. Mas hoje em dia, né, com a ressonância magnética sendo, nesses casos, obviamente, sendo autorizada pelo convênio e cada vez mais presente em vários centros, você tem a ressonância magnética como o exame mesmo, que é o de escolha e que deve fazer parte sempre de uma triagem, né, quando você tiver suspeita de uma síndrome da caldequina. Então, o objetivo dos exames de imagem, os objetivos fundamentais, como nós já havíamos comentado, é tentar chegarmos à etiologia, a causa que está levando a essa compressão, para daí tratarmos de uma maneira mais adequada e fazermos a descompressão.
Então, existe a necessidade, obviamente, de um serviço especializado, né, para evitar os falsos negativos também. Né? Então, aqui mostra uma ressonância magnética, né? Aqui tinha no caso de uma fratura, né? E aqui mostrando uma fratura explosão, né? Ao nível de L2 e demonstrando então uma compressão óssea, né? Um fragmento ósseo se deslocando para o interior aqui do canal, comprimindo esse canal e levando então, servindo como uma causa, né? Por compressão, para um fragmento ósseo, uma compressão da caldequina. Então, importância da imagem e importância para você procurar descomprimir essa área, estabilizar, se necessário, aquela área. Vamos ver agora, rapidamente, alguns desses exames de imagem. Nós vemos aqui, por exemplo, com relação à radiografia em antero-posterior, que nós vemos aqui da coluna lombar, né? Então, aqui é o nível de L3, L4, L5, S1, né? Então, aqui, ao descer aqui, vocês vejam essas linhas aqui, ao descer e acompanhar aqui a linha, né, dos pedículos, né? Nesse caso aqui, você não consegue ver a abertura, né, desses pedículos, tá? Que seria de se esperar uma abertura, né, do espaço interpedicular, né, que era de se esperar nessa coluna lombar que fosse havendo uma abertura nesse nível. E isso é um sinal indireto de uma estenose de canal. Com relação agora à avaliação dinâmica na radiografia em perfil da coluna, né, por exemplo, aqui numa avaliação em extensão e aqui uma outra imagem numa inflexão, e a gente observa o alinhamento desses corpos vertebrais aqui. E o que a gente observa com relação a isso? Vejam aqui ó, o alinhamento dos platôs, né? Sempre o platô da vértebra superior e inferior, né? Como eles estão alinhados. E a gente faz a comparação, então, quando partindo de uma posição em extensão para uma posição em flexão. E vejam aqui que a gente observa uma instabilidade. Olha aqui quando você faz essa flexão, você observa uma instabilidade dessa coluna. Tá? Então, esse aumento dessa mobilidade nesse espaço aqui, e isso leva a se pensar que esse disco, ele, de alguma forma, ele está propenso a ter uma hérnia discal. Né? A tomografia computadorizada também ela pode ser utilizada. Né? A tomografia ela pode mostrar, por exemplo, isso aqui é um canal na forma de trevo. A gente já viu que essa forma, né, em trevo, ela acaba sendo propensa também à estenose de canal. E aqui, por exemplo, numa situação onde nós temos uma protrusão do disco aqui nessa região, e vocês observam que esse disco, então, ele comprime aqui o canal medular. Tá? A mielografia, como já havia comentado com vocês anteriormente, a mielografia hoje ela é pouco utilizada, ou menos utilizada, devido ao papel, né, da ressonância magnética. Mas aqui, por exemplo, uma mielografia mostrando uma área de comprometimento, aqui ao nível de L4, L5, né, servindo como uma causa para a síndrome da caldequina. A ressonância magnética, nós já comentamos, que é o principal exame, né? E vemos aqui, então, vários exemplos aqui, né, onde nós temos aqui uma extrusão do disco, uma compressão, né, dessa área do conteúdo, né, nessa região lombar aqui, uma compressão sobre a caldequina. Né? E aqui nós vemos aqui vemos outra imagem aqui, né? Aqui vemos também, bem importante, aqui uma outra hérnia nessa região, e aqui vemos o disco também fazendo essa compressão sobre o conteúdo nervoso que existe no interior nessa região do canal. E quanto ao tratamento, vamos passar agora, né, para a parte do tratamento. Então, em resumo, nós temos que observar que nós temos um quadro clínico com um paciente que vem com déficit neurológico, já vem com dor, vem com comprometimento neurológico agudo e ele vem de forma progressiva.
O que nós precisamos fazer? Precisamos descomprimir esse paciente. Tá? Então, a descompressão passa, em resumo, passa a ser o grande objetivo do tratamento da síndrome da caldequina. Tá? Então, quanto a ser uma urgência aqui, essas questões que nós já comentamos anteriormente, tá? Deve ser pensado, não é uma emergência que o paciente chegou agora, já devo levar imediatamente para o centro cirúrgico, mas é necessário que esse paciente seja avaliado na urgência, que esse paciente, se houver a suspeita, né, que seja feito os exames, né, a solicitação dos exames de imagens e com a clínica desse paciente, e aí chega-se ao diagnóstico e o objetivo é fazer, ou indicar esse paciente fazer essa descompressão o quanto antes possível. Né? O ideal é que se faça antes de 48 a 72 horas. Existem os trabalhos que são mostrados, conforme a gente já comentou antes, que mostram que não houve alteração significativa, né, se foi com 12 horas, ou foi com menos de 24, ou mais de 24 horas, né, mas você precisa descomprimir esses pacientes, que não houveram alterações significativas com relação a esse tempo. E com relação ao tratamento, se você vai optar por uma laminectomia, ou seja, retirada, a gente vai ver, né, a retirada, né, da lâmina, né, para fazer a descompressão, juntamente com o processo espinhoso, conforme a gente está vendo aqui, só que isso acaba levando a uma instabilidade, existe uma necessidade de você fazer também um procedimento para voltar a dar estabilidade para esse segmento. Você faz a descompressão, né, faz também a retirada, a dissectomia, a retirada da parte do disco e da área que está comprimindo, se for uma hérnia de disco, por exemplo, e só tem que cuidar em fazer a estabilização depois que fizer essa laminectomia. Já na outra forma também que você tem a laminotomia, né, que seria uma ressecção parcial, né, dessa lâmina. Então você pode abrir uma janela na lâmina superior e na lâmina inferior. Com isso você abre também um espaço aqui, mas você preserva a estabilidade nessa área. Então, descompressão. O questionamento seria, nesses casos, né, em relação à laminotomia, que a gente pode correr o risco também da descompressão acabar sendo insuficiente, né? Ou uma hérnia central pode necessitar que você tenha que tracionar mais esse saco dural e com isso provocar algum tipo de lesão por tração ou deixar alguma sequela com relação a isso, né? Mas esses elementos a gente vai observar e vamos fazer mais algumas considerações agora nos próximos slides. Então aqui, mostrando o que vem a ser então a laminectomia, quando a gente retira então, né, uma parte da lâmina junto com a parte espinhosa, aqui com o processo espinhoso, abre-se um espaço, né, o ligamento amarelo também ele é seccionado, abre-se uma janela aqui, e aqui você tem o acesso ao saco dural, aonde estão passando essas raízes, e aí você pode fazer, se for, no caso, uma hérnia, né, que esteja comprimindo, fazer a retirada, então, a dissectomia. Tá? Aqui ainda mostrando uma laminectomia, né? Então, antes aqui está mostrando a lâmina, tá? Processo espinhoso, aqui a compressão que havia antes, e aqui, né, você fazendo a laminectomia e abrindo esse espaço aqui, né, removendo essa área. Claro que vai ficar uma instabilidade, que você vai ter que o ideal é que você faça a estabilização após isso. Tá? Aqui, mais uma outra maneira de a gente observar, a laminectomia, retirada então da lâmina e processo espinhoso. Aqui no caso foi utilizado em mais do que um segmento, né, para fazer essa liberação. Aqui mostrando num outro aspecto, aqui num corte transverso, maneira, né, que você pode fazer também essa laminectomia, tá? Fazendo através de uma técnica minimamente invasiva. Né?
aqui uma laminotomia, que é quando a gente comentou já anteriormente, que quando você não provoca a instabilidade, porque você faz uma hemilaminectomia, que uma hemi-ressecção aqui, da lâmina, mas você deixa o restante ainda, em termos da lâmina, deixa o processo espinhoso, ou seja, vai ficar uma coluna ainda estável, né? E aqui também ampliando isso, também pegando a vértebra, a lâmina, né, na parte inferior. Esse é o aspecto, você pode afastar aí as raízes e aí observar a área da herniação e aí fazer a retirada dessa área de herniação, retirada da hérnia de disco propriamente dita, né? Aqui, ainda conforme o que a gente deve sempre levar em consideração, se você vai fazer uma dissectomia, se vai fazer ela de forma convencional, de forma aberta, se você vai fazer por uma microdissectomia, se vai fazer por técnicas, né, minimamente invasivas, o importante é que nós temos que cuidar para que a descompressão, essa descompressão, ela aconteça de uma forma satisfatória. De nada adianta nós propormos um procedimento cirúrgico para descompressão e essa descompressão for insuficiente, ou seja, não descomprimir o conteúdo que é o conteúdo, né, mais nobre, vamos supor, que é o conteúdo nervoso, que são as raízes que estão ali passando. Se nós não fizermos a descompressão, ou se essa descompressão for acontecer de uma forma insuficiente, nós teremos as sequelas, nós continuaremos a ter o sofrimento dessas raízes. Então, é necessário que a descompressão seja satisfatória, né? Seja através de uma laminotomia ou de uma laminectomia, né? Mas você precisa tratar de que seja uma descompressão satisfatória, né? E a artrodese, né? Quando que estaria indicado aqui a artrodese? Se, porventura, seja o paciente já tenha uma instabilidade, né, já detectada pré-operatoriamente, ou então, durante o procedimento cirúrgico, você teve que ir fazendo aquela área de descompressão e essa descompressão no transoperatório acabou levando a uma necessidade de fazer uma ressecção maior, com ressecção da lâmina, da apófise espinhosa. Enfim, se você acabou gerando uma instabilidade ou acaba gerando uma instabilidade, você tem que pensar, sim, em procedimento, né, de artrodesar, de estabilizar essa articulação. E você pode fazer essa estabilização utilizando também, por exemplo, de instrumentação, né? Usando, então, da instrumentação através de parafusos, como a gente vê aqui, né? Ou então por uso de dispositivos intersomáticos. Lembra que para usar esses dispositivos do tipo intersomático é quando você quer que haja uma artrodese em 360 graus, ou seja, em torno de todo, fazendo toda a parte do corpo vertebral, ele acabe sendo artrodesado. Então, mas para isso você tem que ter também um osso de boa qualidade para isso, tá? Então, pacientes que tem indicação para aqueles pacientes que têm um disco alto ou que tenha muita instabilidade, né? Então, você pode associar um processo desses dispositivos intersomáticos. A questão da instrumentação é que ela vai dar uma segurança maior, vai dar uma estabilidade maior do que simplesmente se você fizesse, né, provocasse uma instabilidade aqui, colocasse os enxertos e esse indivíduo ia ter que usar um suporte externo, um colete, alguma coisa assim, que é bastante difícil e tendo como opção hoje você poder fazer uma instrumentação interna, então, né? E com isso você libera o paciente, né, de mobilização no pós-operatório e diminui também, consequentemente, o risco de que essa tentativa de fusão que você vai fazer ali acabe não fusionando, né, e acabe gerando uma pseudartrose. Então,
o objetivo também é minimizar o risco, né, de uma pseudartrose e, com isso, uma instabilidade naquele segmento. E agora, um outro elemento também fundamental é a reabilitação. A reabilitação ela deve iniciar tão logo você fez o diagnóstico, instituiu o tratamento cirúrgico, fez a descompressão nesses indivíduos e tão logo passe você faça a cirurgia, já deve começar com uma fisioterapia, seja do ponto de vista analgésico, né, no primeiro momento, e após uma fisioterapia, então, motora, né, visando, então, reequilibrar, né, toda essa coluna, né, e fisioterapia também do ponto de vista vesical, também ela é importante para aqueles pacientes que ainda têm a fase de recuperação que tem algum comprometimento do ponto de vista, né, esfincteriano, como nós já comentamos. E o prognóstico para esses pacientes? Vamos ver agora um pouco sobre o prognóstico. A dor, o que acontece com a dor? Geralmente esses pacientes vão melhorar bastante com o tratamento, né, com relação à parte da dor. Vai melhorar bastante a parte da dor quando você faz uma descompressão e essa descompressão seja efetiva. Não tem uma relação direta com a brevidade da cirurgia, né? Então, assim, não vai ter uma diferença importante se o indivíduo fez a liberação com 12 horas, ou 24, ou 48 horas, com relação à parte da dor. O déficit sensitivo e déficit motor, eles requerem um tempo com relação ao retorno, né, da sensibilidade à parte motora. Né? A melhora, né, pode se esperar até por volta de 1 ano, não é assim, né, muito rápido, né, mas você pode ter o paciente com algum tipo de queixa do ponto de vista motor ou sensitivo, que ainda pode demorar um período de tempo que você pode esperar que ele vá recuperar ou melhorar durante esse período de até 1 ano. Com relação à função vesical e intestinal, esses pacientes, você pode esperar melhora para esses pacientes num período de até 16 meses, ou seja, quase 1 ano e meio depois. Tá? Por isso é importante a fisioterapia também, os exercícios do ponto de vista para essa reabilitação, né? Uma fisioterapia para a reabilitação da parte vesical, como a gente já havia comentado anteriormente. E o prognóstico, ele está diretamente relacionado com o grau de déficit inicial que esses pacientes apresentaram. Tá? Então, é isso que nós tínhamos que mostrar para vocês sobre o prognóstico. E chegamos agora às considerações finais a respeito da síndrome, né, da caldequina. Lembrando que é uma perda que acontece de forma aguda, né, das funções das raízes nervosas que estão lá no canal espinal, abaixo do cone medular, que é onde nós temos a caldequina. Uma hérnia central, né, uma hérnia discal central, muitas vezes de grande volume, é o principal agente, né, ou fator etiológico que acaba levando essa síndrome da caldequina. É uma condição que, felizmente, é uma condição que ela é rara. Já vimos que ela é mais comum nos homens por volta da 4ª década, no nível de L4 e L5. Então, isso são questões que costumam cair em provas, em avaliações. Tá? O quadro clínico de lombalgia, né, ou lombociatalgia, ele pode apresentar a chamada anestesia em cela, na região perineal, diminuição da força muscular nos indivíduos dos membros inferiores, uma disfunção tanto vesical como intestinal. Na avaliação dos reflexos, os pacientes podem apresentar, então, arreflexia. O diagnóstico, mais uma vez lembrando, o diagnóstico é clínico e o tratamento é o tratamento cirúrgico, porque nós precisamos fazer a descompressão, né, desses indivíduos, né, fazendo muitas vezes uma dissectomia, laminectomia ou laminotomia e reabilitação. Sim, a fisioterapia ela é importante, seja ela do ponto de vista analgésico, depois a fisioterapia motora, né, e vesical complementar. O prognóstico, ele é um prognóstico que depende principalmente do grau
do déficit inicial que se apresentou nesse quadro de síndrome da cauda equina. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.